Olá, meu nome é Thiago Maia, sou do portal Pratique Matemática e hoje vamos conversar sobre função polinomial do primeiro grau. Venha comigo. Função polinomial do primeiro grau. Esta função ela é descrita por um polinômio de primeiro grau, ax mais b, que resulta de pares ordenados do tipo xy. Certo? Complicou? Continue comigo. Talvez você não saiba ainda o que são funções e polinômios. E sem o entendimento dessas duas variáveis, fica realmente difícil você chegar a um bom entendimento de problemas que envolvem funções do primeiro grau. Vamos começar pelo conceito de função. Função nada mais é do que a relação entre duas grandezas que satisfazem essas duas observações. Primeira, para x e y serem conjuntos não vazios. Segunda observação, para cada elemento do conjunto x, há um correspondente em y, apenas um correspondente em y. Mas, a seguir, faremos um exemplo onde tudo ficará mais claro. Continue comigo. Eu prometi um exemplo e é isso que vamos fazer agora. Vamos construir o gráfico da função polinomial de primeiro grau descrita por f de x igual a 2x menos 1. Venha comigo. Para cada valor estipulado por x, nesse exemplo, nós vamos atribuir a x os valores menos 1, 0 e 1, nós vamos achar um único valor em y, para que nós tenhamos uma função. Lembre que esta é uma observação para atendimento do conceito de função. Um elemento em x corresponde a um único valor de y. Venha comigo. Para x igual a menos 1, você substitui menos 1 em x e o que é que temos? F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 menos 1. Logo, f de menos 1 é igual a menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. Vamos agora associar o valor de x igual a 0. Fica f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. F de 0 é igual a menos 1. F de 1, substituindo o valor 1 em x, nós temos 2 vezes 1 menos 1. Logo, f de 1 é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Então, temos o seguinte: para a montagem do gráfico e dos consequentes pares ordenados, quando atribuímos o valor de x menos 1, nós encontramos menos 3. Quando atribuímos para x o valor 0, nós encontramos menos 1. Quando atribuímos o valor de 1 a x, nós encontramos 1. Com isto, nós podemos construir o nosso gráfico a partir dos pares ordenados. Para o par ordenado menos 1 e menos 3, nós encontramos um ponto. Cada par ordenado vai representar um ponto. Para 0 e menos 1, nós achamos um par ordenado. Para 1 e 1, o terceiro ponto da reta. Lembrando que, para definir uma reta, você precisa de apenas 2 pontos. Eu citei 3 como um mero exemplo. Com os 3 pontos, você traça a sua função. Este é o gráfico que representa a função 2x menos 1. Até agora, o que nós estudamos consegue cobrir quase todo o conteúdo
de função polinomial de primeiro grau. Mas ainda falta responder algumas perguntas, que nós vamos buscar as respostas. Qual a raiz da função? Quais os coeficientes angular e linear desta reta? E quando uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente? É o que vamos responder agora. Então vamos agora responder a estas três perguntas. Começando pela primeira. Qual a raiz da função? A raiz da função é dada por f de x igual a zero, ou seja, quando y é igual a zero. Substituindo na equação que descreve a função, nós temos que 2x menos 1 é igual a zero. Passando o termo para a direita, nós temos 2x igual a 1, x é igual a meio, que resulta no par ordenado meio e zero, onde meio é x e zero y. Perceba no nosso gráfico construído com uma certa boa vontade que o par ordenado x igual a meio e y igual a zero está aqui. É esse ponto. Vamos responder a segunda questão. Quais os coeficientes angular e linear da reta? Se você observar, na teoria, eu disse que a função polinomial do primeiro grau, ela é igual a ax mais b, onde a representa o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear. Como meu aluno inteligente que é, você verifica que a ele vem antes do x e aqui a é igual a 2. b é o termo independente, logo b é igual a menos 1. Porém, eu vou lhe ensinar agora como encontrar as incógnitas a e b, caso elas não estejam expressas na questão. Venha comigo. A é igual a ΔY dividido por ΔX. Como você encontra esses valores? Você já encontrou os pares ordenados x e y, certo? Então, o ΔY, você faz 1 menos 1 dividido por 1 menos 0. Menos com menos dá mais. 1 menos 0, 1. 1 mais 1, 2. Logo, comprovei para você que A, de fato, é igual a 2. Para o coeficiente linear da reta, ele é encontrado quando x é igual a 0. Ok? Então, substituindo x0 na equação, nós encontramos y é igual a 2 vezes 0, menos 1, y é igual a menos 1. Porém, nós já tínhamos encontrado ele aqui, que de fato, quando você substitui x por 0, você acha o par ordenado 0 e menos 1, que na nossa reta é exatamente este ponto. Agora, basta analisarmos onde a função é crescente ou decrescente. Na verdade, analisarmos se a função é crescente ou decrescente. No caso, aqui, com o gráfico construído, nós verificamos o seguinte. Os pares ordenados são representados no plano cartesiano. E, com a representação da reta, nós verificamos que, à medida que x cresce, porque você vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, y também cresce. Logo, a função 2x menos 1 é uma função caracterizada como crescente. Como macete largamente ensinado nas escolas, nós temos que, quando o coeficiente angular da reta é positivo, a reta é crescente. Vamos ver mais algumas curiosidades sobre função polinomial
do primeiro grau para concluirmos a teoria e podermos partir para a resolução do que de fato interessa da prática de questões. Continue comigo. Para não deixar o conteúdo descoberto, vamos dar o exemplo de uma função polinomial de primeiro grau decrescente. Me acompanhe. f de x é igual a menos x mais 2. A tarefa é construir o gráfico da função, aonde, para você ter os conjuntos x e y e formação dos pares ordenados, você precisa substituir os valores atribuídos de x na função. Fiz os cálculos aqui. Para x igual a menos 1, você tem f de menos 1 é igual a menos 1, que está à frente do x, vezes menos 1 mais 2. Menos com menos mais. Então você tem 1 mais 2 igual a 3. Ou seja, quando x é menos 1, corresponde a 3. Para x atribuir x a 0, nós teríamos f de 0 é igual a menos 1 vezes 0 mais 2. Menos 1 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0, ou seja, f de 0 vai ser 2. Quando você atribuir x ao valor 1, nós teremos f de 1 é igual a menos 1 vezes 1 mais 2. Isso aqui vai resultar em menos 1. Menos 1 mais 2 resulta que f de 1 é igual a 1. Ou seja, quando você substituir o valor de x por 1, você vai achar y igual a 1. Fazendo os pares ordenados, nós achamos essa construção de reta. Você analisa se a função é crescente ou decrescente da seguinte forma. À medida que x cresce, você percebe que à medida que x cresce, y diminui. Ou seja, você verifica também por aqui. À medida que os valores atribuídos a x crescem, os valores a y decrescem. Isso é a definição de uma função caracterizada como função decrescente. Perceba pela construção da reta e pela sua tipologia que, quando o coeficiente angular da reta é negativo, resulta em funções decrescentes. Nós vamos fazer outros exemplos, mas para finalizar o conteúdo teórico, eu quero dizer mais algumas coisas para vocês. A função do primeiro grau, ela pode ser também constante, quando você tiver as funções do tipo f de x é igual a b, ou seja, dando um exemplo, f de x igual a 2. A função é constante porque a todos os valores atribuídos a x, você terá apenas um y. Ok? Função linear. A função linear, ela é descrita por f de x é igual a ax, ou seja, b é igual a 0. Um exemplo para a função linear. f de x é igual a 2x. Perceba que, seja qual for a construção, obrigatoriamente a sua reta passará pelo ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano. Porque b, que é o coeficiente linear da reta, é 0. Então você vai ter um gráfico desse tipo. Mais uma curiosidade, que em questões pode vir a função identidade. A função identidade nada mais é do que f de x igual a x, que é um tipo também de função linear, porém, para cada valor de x, você vai ter o exato valor de y, caracterizando uma função f de x é igual a x. Encerramos aqui o conteúdo teórico
com alguns exemplos e simples questões e asseguro a você que o conteúdo cobriu toda a parte teórica para você resolver toda e qualquer questão referente à função polinomial do primeiro grau. Encerrando a parte teórica, vamos para a prática, que é a filosofia do nosso blog e canal. Você agora tem a oportunidade de enviar questões para o nosso e-mail, que está registrado aí com vocês, o suporte@pratiquemathematica.com, para juntos praticarmos a matemática e entendermos a lógica atrás dos números. Esse canal é exclusivo para atender você. Então, eu espero suas questões e vamos juntos construir o conhecimento da matemática para multiplicarmos as nossas chances de vencer. Posso contar com você? Até breve!